Aqui com Armando Matos, artista plástico, criador da BAB Búzios, Bienal Anual de Búzios, fui coordenador de atividades educacionais do MAN. A gente está dando sequência, essa é a segunda entrevista que a gente faz, o blog está fazendo, em relação à questão de teatro ou anfiteatro em Búzios, que é a grande questão cultural hoje, a partir da conferência municipal. Esse é um tema que está sendo discutido e o blog está abrindo espaço para essa discussão. Armando, o que você tem a dizer em relação ao teatro ou anfiteatro em Búzios? Vamos começar pela conferência, porque foi um assunto discutido na conferência, pelos diversos segmentos que formam, a cultura na cidade. A ideia não é que tenha o teatro, pelo menos pelo grupo de pessoas que estava ali. Foi colocado alguns modelos de gestão da cultura, de equipamentos para a cultura. Para mim, eu acho que a vocação de Búzios não comportaria, nesse momento, um teatro. Eu acho que a cidade precisa primeiro se organizar. A Secretaria de Turismo tem feito eventos em espaços públicos e isso tem surtido bom resultado. A gente pode não estar falando objetivamente de cultura, a gente está falando de entretenimento, como o Bolshoi, por exemplo, que foi um espetáculo de uma escola, mas que não teve um desenvolvimento, uma preparação para a chegada desse espetáculo na cidade, que poderia ter sido melhor utilizado, não só em termos do entretenimento, mas em termos de educação. O que é o Bolshoi, o que é o balé, como é que isso se desenvolve. Quer dizer, eu me ressinto um pouco de que a cultura ainda esteja deslocada da questão da educação. Ela não pode estar preocupada com o entretenimento, mas ela tem que entender que a cultura ela é formativa. Ela pode servir para elevar a autoestima do cidadão, para conduzir a um entendimento melhor da cidadania. Então, o que eu penso é que a cidade poderia ter equipamentos móveis, palcos que se movessem em diversos espaços da cidade para a apresentação dos espetáculos. Quer dizer, o ensino agora, a educação está desenvolvendo atividades relacionadas à arte dentro da escola, o que eu acho que é um bom caminho, mas eu sou, a princípio, contra a construção desse equipamento por conta da manutenção. Quer dizer, como é que vai se manter esse espaço? Porque não é só a construção. Eu tive recentemente numa reunião no Ministério, agora lá no Rio, no Ministério de Cultura, e isso não é um problema só de Búzios. Todos os pequenos municípios, no Rio pelo menos, no estado do Rio, têm se preocupado em construir um teatro, que eu acho que é um modelo meio ultrapassado de equipamento cultural. A gente vê outros modelos mais contemporâneos e mais úteis para o desenvolvimento das atividades culturais, obviamente ligado a um programa educativo, que é importante, porque você dá ao público não só o entretenimento, mas você dá a esse público também a educação. O governo municipal tem falado, eu vi inclusive o secretário Raulino falando da criação de um teatro, construção de um teatro, aqui na antiga sede da prefeitura, de frente para a Praça Santos Dumont. O que você tem a dizer sobre essa proposta do governo municipal? Eu acho que retomando então, o que eu falei anteriormente, os equipamentos, o deslocamento do equipamento, esse equipamento que pode ser um palco móvel pela cidade, já de algum modo responderia um pouco essa pergunta. Mas, objetivamente, com relação à construção de um teatro na praça, eu acho que o centro não precisa de mais nada. O centro já tem coisa suficiente para poder se manter. Eu acho que você precisa organizar melhor o centro, dar condições, construir calçadas no centro, botar lixeiras na praça, melhorar a qualidade da praça, podar as árvores, fazer um jardim, fazer com que esse espaço físico fique mais saudável e mais atrativo para que as pessoas se envolvam com ele, passem inclusive a cuidar melhor do espaço público. Porque se o espaço público tem uma cara, um cuidado, as pessoas passam a zelar melhor por esse espaço. Você dá ao cidadão que mora na cidade
uma espécie de autonomia, ou autonomia para o gerenciamento desse espaço, né? Porque o público flutuante ele já tem uma característica mais depredatória, né? Ele vai chegar para explorar a cidade, para viver a cidade do turismo. Agora, quem fica na cidade, quem mora, tem que começar a se sentir mais responsável pelo espaço no qual ele vive. Então, eu sou contra a construção de um teatro, na praça principalmente, porque eu acho que o centro já está sobrecarregado. Você vai aumentar o fluxo de transportes, então vamos construir uma garagem subterrânea. Quer dizer, são vários investimentos de porte elevado, que não são construídos a médio prazo. Né? Um teatro é uma coisa que demanda não só para a construção um gasto elevado, mas a sua manutenção é muito mais elevada do que a construção. Então, o que pode acabar ocorrendo com isso? O que acontece em uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem aquele parque, aquele prédio gigantesco na Barra, né, que é o Centro de Arte, agora é o Centro de Artes, que está há anos parado porque não tem como ser gerido, porque ele tem um custo muito elevado para sua manutenção. Um teatro tem um custo elevado para sua manutenção. Um equipamento desse porte, no porte que o André está querendo fazer, que não é um teatro pequeno, mas é um teatro de grande porte, até porque ele quer abarcar um público, como foi o público, por exemplo, do Bolshoi, que tinham 5.000 pessoas. Que teatro é esse? No centro da cidade? Por que não numa área periférica? Por que não? A Fundação BTV já não foi desativada? Por que não utilizar esse espaço já desativado, já desapropriado, e ativar todos aqueles prédios que tem ali com diversas atividades? Não seria mais interessante, não seria melhor para a população? Porque uma pessoa do Rio de Janeiro não vai sair do Rio de Janeiro para assistir uma peça em Búzios. Ela vai assistir o espetáculo no Rio. Quem vai ao teatro em Búzios, principalmente a população buziana, né? Aquele que se deslocou, que mora aqui, que tem que ter uma programação de qualidade, né? Porque você fazer um teatro para ficar empurrando goela abaixo da população qualquer espetáculozinho de merda, me desculpe a expressão, isso não é cultura. Isso é uma apropriação da cultura para outros fins. Armando, muito obrigado. Suas palavras finais, se você quiser falar alguma coisa sobre você, que é um produtor cultural em Búzios, né? Eu sou um admirador seu, inclusive, pelos textos que você escrevia pelo Morado. Voltou a escrever, não? Voltei a escrever, tem 3 edições que eu voltei a escrever, porque exatamente por conta dessa questão da criação da conferência municipal, que foi, na verdade, pouco divulgada para a população, a criação de um conselho, que a cidade até hoje não tem um conselho de cultura, parece que ele está tramitando dentro da Câmara, mas tramitando a gente não sabe em que formato, quem são as pessoas que vão compor esse conselho, e como a conferência foi convocada por um decreto na qual o prefeito não incluiu a sociedade civil, eu fico preocupado em saber se a sociedade civil também foi excluída desse Conselho Cultural da cidade. É importante que você tenha, né, o Sistema Nacional de Cultura prevê isso. Ele é taxativo e ele nomeia. Tem que existir a participação da sociedade civil. Se não houver participação da sociedade civil, fica uma coisa vertical, mal digerida. E que finalidade tem uma coisa se não tem a participação da comunidade? Muito obrigado, Armando. Grande abraço.